Como parte das comemorações do centenário de nascimento de Hélio Pellegrino, eu gostaria de trazer um texto dele que é uma espécie de resumo dos acontecimentos que foram deflagrados pela publicação dos Barões da Psicanálise e que se desdobraram na psicanálise da tortura. Então eu gostaria de trazer a sua palavra, o seu artigo, que se intitula Hora do Lobo, resumo da ópera, que eu acrescentei a esse título. A Hora do Lobo, eu introduzi explicativamente essa ideia, o resumo da ópera, de tudo que aconteceu de 1980 a 1986 a respeito da crise da psicanálise. 6 anos depois de publicado o texto Os Barões da Psicanálise, no Jornal do Brasil de 23 de setembro de 1980, que serviu de pretexto para que a direção da SPRJ, Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, expulsasse os psicanalistas Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas, sentindo-se atacada pelas críticas ao establishment psicanalítico, a crise ganha um novo desdobramento. Passa do âmbito da instituição psicanalítica para o da situação política mais ampla. Os militares já não podiam negar a existência da tortura nos quartéis. O tenente-médico Amilcar Lobo confessa publicamente que viu o corpo torturado do ex-deputado Rubens Paiva. Admite que participou da tortura e fazia formação analítica na SPRJ. O resumo da crise está num artigo de Hélio Pellegrino intitulado A Hora do Lobo, publicado no JB em 12 de setembro de 86. Suas palavras. Em 1980, na vigência do governo Figueiredo, começou a ampliar-se com ofegante esforço a abertura democrática, seja pela pressão das bases populares, grandes movimentos grevistas do proletariado metalúrgico no ABC paulista, seja por cálculo das elites empresariais e políticas alarmadas com o esgotamento e a desmoralização do ciclo de ditadura militar imposto ao país pelo golpe de 64. A abertura se afirmava principalmente através da liberdade de imprensa, cuja autonomia crescente aluía e corroía os fundamentos autoritários do regime castrense. Além do mais, por toda parte, colhiam-se os frutos da despoluição cívica que desafogava a nação e estimulava o exercício da cidadania. Instituição desvinculada das sociedades psicanalíticas tradicionais, a Clínica Social de Psicanálise, cujo objetivo é o atendimento psicoterápico de pessoas de baixa renda, resolveu programar para outubro de 1980 uma série de debates sob o título geral de Psicanálise e Política. O primeiro deles, realizado no auditório B2 da PUC, versava sobre o seguinte tema: a psicanálise e sua inserção no modelo capitalista. Da mesa redonda participaram os psicanalistas Eduardo Mascarenhas, Wilson Chebab e o autor destas linhas. Pela primeira vez na história da psicanálise brasileira, os temas institucionais das sociedades psicanalíticas foram tratados de público com transparência, lealdade e franqueza. Não se fez alusão a nenhuma instituição psicanalítica em particular. Falou-se não do varejo, mas do atacado. Criticou-se o apoliticismo ideológico do movimento psicanalítico a serviço do status quo político e social. E, ao mesmo tempo, fez-se a denúncia dos barões da psicanálise, reduzido grupo de analistas, aos quais ficava afeta a análise dos candidatos ao diploma de psicanalista. Os barões haviam construído para si uma condição cartorária. Tinham clientela
cativa e, através de manipulações hierárquico-burocráticas, detinham ciosamente o poder de formar psicanalistas, com as vantagens pecuniárias correspondentes. O jornalista Roberto Mello, hoje também psicanalista, publicou por sua iniciativa e sem qualquer consulta aos participantes do debate uma longa reportagem sobre a mesa redonda no Caderno B do Jornal do Brasil, edição de 23 de setembro de 1980. O texto, antológico, do ponto de vista da competência jornalística, teve grande sucesso e, por sua vez, desencadeou importantes sucessos. A Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, embora não tivesse sido citada nenhuma vez, vestiu a carapuça e, exclusivamente fundamentada no texto de Roberto Mello, expulsou de seus quadros 2 dos participantes da mesa redonda, o psicanalista Eduardo Mascarenhas e eu próprio, sem sequer dar-nos o direito de defesa. O fato causou assombro e escândalo, além de desatar a curiosidade e a solidariedade da imprensa com respeito à nossa causa. Recorremos à justiça e, conduzidos pelo extraordinário talento de Sérgio Bermudes, depois de longas e já conhecidas peripécias, fomos reintegrados aos quadros da SPRJ por mandado judicial. Encerrava-se aí longo período de arbítrio através de um modelo de luta que, em escala liliputiana, reproduzia o grande conflito em que se empenhava a sociedade brasileira. De uma banda, acuados, oblíquos, desleais, os representantes do autoritarismo institucional, dispostos a qualquer manobra para salvar a própria pele. De outra, a vasta maioria de membros associados da SPRJ, aos quais não se reconhecia nem ao menos o direito de voto, limitado ao feudo dos barões. As vicissitudes e os documentos desse embate, decisivo para o progresso institucional da ciência psicanalítica entre nós, estão inscritos no livro Crise na Psicanálise, publicado em agosto de 1982 pela editora Graal. Entre as questões levantadas pela crise da SPRJ, uma há que, no momento, ganha contornos atualíssimos. Trata-se das relações entre a instituição e o candidato Amílcar Lobo Moreira da Silva, jamais explicadas de maneira satisfatória. O ex-tenente médico, tentando construir agora sua reabilitação moral pela coragem com que depôs sobre o tenebroso affair Rubens Paiva, entrou para membro candidato da SPRJ em 1969. Lembro-me que nesse ano tive minha prisão preventiva decretada pelo poder militar, em curso na Lei de Segurança por delito de opinião. Pedi à Sociedade Psicanalítica que me desse um documento no qual ficasse dito que a detenção poderia causar ansiedade nos pacientes sob meus cuidados. O papel me foi negado, a pretexto de que a SPRJ era apolítica. Ao mesmo tempo, entretanto, acolhia ela e, por longo prazo, um candidato que participava da equipe de tortura do DOI-CODE da PE do Exército na rua Barão de Mesquita. O então tenente médico iniciou em 69 sua análise didática com o Dr. Antônio Dutra Júnior, tornando-se em 1970 paciente do Dr. Leão Cabernet, por ter o seu primeiro analista viajado para Londres. Na condição de candidato, fez análise com o Dr. Cabernet até 1973, quando foi denunciado como participante da tortura política do país pela revista argentina Questionamos. A denúncia vinha assinada por Marie Langer e Armando Bauleu, 2 dos grandes nomes da psicanálise latino-americana, e havia chegado até eles através do jornal clandestino Voz Operária, editado no Brasil.
Após a transcrição facsimilada da acusação, a revista informava: uma nota al pie, escrita a mano, disse lo seguinte: Amílcar Lobo é candidato da Sociedade Psicanalítica de Rio de Janeiro. E aqui surge um elenco de fatos graves, fragmentariamente desencavados a fórceps pela energia maiêutica da crise institucional de 1980, depois de 7 anos de sepultado segredo. O Dr. Leão Kabernit, analista de data do candidato Amílcar Lobo, interpelado pela Comissão de Ensino do IEP e pela direção da SPRJ, da qual fazia parte, na qualidade de seu presidente, negou de pés juntos qualquer participação de seu analisando numa equipe de tortura. Há que assinalar que o candidato Amílcar Lobo, há poucos dias, afirmou em entrevista ao JB que seu confidente único era o Dr. Leão Kabernit. Há que assinalar ainda que, por exigência estatutária, os analistas de datas eram obrigados a comunicar à Comissão de Ensino qualquer fato grave que comprometesse a formação dos candidatos em análise. O Dr. Leão Kabernit, por motivos que só ele pode explicar, cometeu duplo perjúrio. Em primeiro lugar, fingindo abrir mão do sigilo profissional em nome dos superiores interesses da SPRJ, mentiu ao afirmar que o seu candidato nada tinha a ver com a tortura. Em segundo lugar, induziu a erro grave os colegas que nele acreditaram. Vide a respeito a declaração do psicanalista Ernesto Meirelles Laporta, feita à revista Veja, número 649, na qual confirma a garantia dada pelo Dr. Leão de que a acusação a Amílcar Lobo era infundada e caluniosa. Nesse mesmo sentido, a doutora Galina Schneider, por ocasião da crise da SPRJ, me fez declaração em caráter pessoal sem pedido de sigilo. O mais espantoso, entretanto, veio depois. O Dr. Leão Kabernit, não sei por que via, conseguiu o original ou cópia facsimilada do número da Voz Operária com a nota escrita à mão em sua margem. Por iniciativa própria ou acumpliciado com dirigentes da SPRJ e da SBPRJ, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, providenciou o laudo grafológico de um técnico da polícia e, com ele, acusou a psicanalista Helena Bessermann Viana de haver feito a acusação. Adotava-se sem reserva a filosofia da ditadura. O crime não era torturar, era denunciar a tortura. Digo o que digo porque sei o que digo, com grave tristeza, mas sem remorso. O médico Amílcar Lobo ficou irregularmente como candidato da SPRJ até 10 de outubro de 1980, quando foi desligado em virtude de carta por mim escrita à instituição a 2 de outubro do mesmo ano. Agora, num ato de coragem que o dignifica, escolheu dizer a verdade. Que outros o imitem. JB, 12 de setembro de 1986.